conosco, que a graça de Jesus esteja nos nossos corações e que Ele seja abundante em nós, amém? Vamos nos colocar de pé em nossos lugares, vamos falar com Deus, vamos agradecer, vamos bendizer, vamos louvar Ele em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor de maravilhas, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, para te exaltar, para te bendizer. Nós estamos, ó Pai, na tua casa, na tua presença e somos gratos pela sua graça, somos gratos, ó Deus, pelo seu amor, somos gratos pelos seus cuidados para conosco, somos gratos, Senhor, porque a sua misericórdia tem nos alcançado, tem nos cercado, tem sido abundante nas nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, porque não nos tem faltado o alimento, porque não nos tem faltado o vestuário, porque não nos tem faltado, Senhor, da sua presença nas nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor nos cura, nos renova, nos transforma. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para bendizer e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a cada vida aqui presente, a cada lar aqui representado. Que o Senhor, ó Pai, nesta noite, fale também conosco, aos nossos corações e às nossas vidas, e derrame sobre nós do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós ficamos esperando merecer algo de Deus, mas não é pelo que nós fazemos, é pela graça. Amém? Essa canção diz isso. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, mas é pela graça de Jesus que Ele nos abençoa, que Ele nos alcança, que Ele nos transforma. Inabalável, o nome de
graça e a paz possa se fazer cada dia mais presente nas nossas vidas, no nosso coração. Esse é o projeto de Deus. Amém? Nós queremos fazer algo muito especial nesse momento, nós queremos orar. Deus está neste lugar, você crê nisso? Jesus fez uma promessa: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. O Deus que criou toda a terra, Senhor de todas as coisas, Ele, diz a Bíblia, Ele habita no meio dos louvores. E com Ele nós queremos falar. Da maneira que você sabe, da maneira que você entende, conversa com Deus. Talvez você hoje precisa fazer um agradecimento, pedir um socorro. Talvez você precisa expor alguma coisa que está dentro do seu coração que você quer compartilhar com Ele. Senhor Deus e nosso Pai, nós aqui estamos e estamos alegres, porque Tu tem cuidado de nós. Sim, meu Deus, as dificuldades, as lutas se fazem presente, mas a Sua força nos renova, a Tua força e o Teu poder tem nos dado vitória, cada dia mais e mais. Tu disseste, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e o ânimo que podemos ter é que servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus poderoso, a um Deus vivo, a um Deus real e um Deus presente, e a Ele nesta noite, nós dedicamos esse culto, esse louvor, esta adoração, mas também abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos ser alimentados, fortalecidos, agraciados por aquilo que é Teu. Senhor, queremos viver os Teus sonhos, queremos caminhar de acordo com a Tua boa, santa e agradável vontade. Esta é a nossa oração. Eu quero te pedir em favor desse meu irmão, desta minha irmã, que está conosco aqui a cultuar de forma presencial, ou está nos seus lares, nos assistindo e participando dessa reunião através das redes sociais. Ó Senhor, que a Tua mão agora se mova em favor desta, meu Deus, para trazer a Tua paz, a Tua graça, meu Deus, para proteger, para consolar, meu Deus, para levantar talvez o caído, fortalecer o fraco, trazer alegria àquele, meu Deus, que se encontra precisando preencher espaços nos corações. Em o nome do Senhor Jesus, cremos na Tua palavra, no Seu manifestar, na Sua bênção e na presença e na orientação e unção do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Fala conosco e que Teu nome seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Amém. A meditação desta noite nós queremos iniciar no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5. Aleluia. E o tema hoje tem a ver com felicidade. Felicidade. Existem muitos conceitos de felicidade. Conceitos filosóficos, conceitos individual de cada ser humano. Um, para ser feliz, diz eu tenho que ter comida na mesa. Outro, para ser feliz, diz eu tenho que ter saúde. Outro diz eu preciso ter dinheiro. Outro diz eu preciso ter prazer, ou eu preciso ter amigos. Mas no conceito de Deus, como o ser humano é feliz? E hoje nós queremos falar do primeiro passo que Jesus falou sobre felicidade. Capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre o famoso sermão da montanha, conhecido também como o sermão das bem-aventuranças. Mas a tradução talvez mais literal para alguém bem-aventurado quer dizer alguém feliz. Alguém feliz é alguém bem-aventurado. E aí, a partir do versículo 1, nós queremos ler 3 versículos, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok? Podemos assentar, por gentileza. Há 2000 anos atrás, muitas coisas eram diferentes. Tecnologia, vestuário. Mas outras coisas, no que tange ao íntimo do ser humano, não era tão diferente assim. E Jesus, ele veio no momento certo da história. Ele não veio antes da hora, e ele não veio depois da hora. Ele veio na hora estabelecida por Deus. E quando Jesus chega, nasce
ali em Israel como um judeu, e ele cresce. O povo judeu era um povo, vamos dizer assim, escravizado na sua própria terra, dominado pelos soldados do Império Romano. Era um povo que pagava impostos muito altos. Era um povo insatisfeito com os seus governantes e também insatisfeito com a sua vida. Mas o povo judeu sempre, vamos dizer, foi um povo religioso. Religioso. Então eles procuravam guardar aqueles que assim seguiam, o Torá, o Velho Testamento, as suas leis. Era um povo que vivia oprimido por imposições de muitas leis, de muitas regras, e um povo que era condenado quando não cumpriam essas leis e não cumpriam essas regras. E até então ninguém conseguiu cumprir toda a lei estabelecida lá no começo por Moisés. Davi não cumpriu toda a lei. O rei Ezequias não cumpriu toda a lei. O profeta Isaías não cumpriu toda a lei. Aquele que Jesus chamou de grande, chamado João Batista, também não cumpriu toda a lei. E Jesus chega nesse momento de muita religiosidade, um momento de muita humilhação e sofrimento ao povo. E Jesus sobe no monte, muitos discípulos estão à sua volta e a multidão está por ali. E Jesus diz: felizes são, ou bem-aventurados são. E aquela frase agora chama a atenção da multidão. Porque Jesus pregava sobre cura e curava. Ele pregava sobre libertação e libertava. Mensagem principal sobre o reino de Deus. Ele falava com relação ao Pai, com as coisas celestiais, com relação à família. Mas Jesus, nesse sermão, ele tira para falar sobre algo tão importante para nós, sobre felicidade. E aquele povo sofrido, quando vê Jesus falando desse assunto, então a sua atenção agora é atraída. E o que Jesus fala? Nós lemos no versículo de número 2. E abrindo a boca os ensinava, dizendo, e no verso 3, bem-aventurados pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quero falar então agora de 3 áreas, ou de 3 tipos de riqueza. Jesus aqui está falando de uma pobreza espiritual. Ele diz, bem-aventurados pobres de espírito. Jesus está dizendo, feliz é aquele que é pobre de espírito. Parece que não está certo isso que Jesus disse. Então vamos ver. 3 áreas que podemos ser ricos ou ser pobres. A primeira é a área material. Então, da riqueza que materialmente nós podemos ter, uma boa casa, um bom carro, uma boa roupa, um dinheiro guardado, dinheiro no banco, não é verdade? Joias, sei lá o que mais. Mas também faz da parte da riqueza material a nossa saúde. Porque a doença ou a saúde também está na nossa carne, na nossa matéria. Então a gente vê as pessoas lutando muito para ter dinheiro, para ter bens. As pessoas também lutam muito para ter saúde, e suplemento, e remédios, e as academias estão cheias. As pessoas estão tentando ter uma riqueza material, saúde e dinheiro. Mas será que o dinheiro garante a felicidade de alguém? Não sei se acontece com vocês. Tem coisa que não tem graça sozinho. Você vai fazer um churrasco comer sozinho? Tem que chamar alguém, não é assim? O prazer chama a família, os amigos, chama alguém para comer junto. Existem certas coisas que a gente adquire, que a gente compra, e a gente quer mostrar para os outros. É uma satisfação, é uma alegria compartilhar essas coisas. Pergunto para você, toda pessoa que tem dinheiro é feliz? Não é. Até porque o maior índice de suicídio não estão na classe, vamos dizer, mais baixa ou menos recursos, classe pobre. É na classe alta. O maior índice de depressão não estão em quem não tem dinheiro. Porque muitas pessoas, se eu tiver uma casa, um carro, tiver uma empresa, poder viajar, aí ela luta, consegue viajar, consegue ter o bem, mas ainda
não é de todo feliz. Tem momentos alegres, momentos de satisfação. A pessoa que tem saúde, toda pessoa que tem saúde, ela é feliz? Não. Então, saúde não garante a felicidade, essa riqueza, esse patrimônio. E também dinheiro não garante. Eu acho até que ajuda, né? Pode cooperar, mas só dinheiro e só saúde não. Então, a primeira riqueza é a riqueza material. Agora, quem não tem riqueza material, pode alguém que não tem saúde ser feliz? Pode. De vez em quando a gente vê pessoas que estão com câncer, quimioterapia, meu cabelo não é por isso que não está presente, é por outro motivo. Mas tem gente que às vezes estão ali enfermos, com 2, 3 meses para viver apenas, desenganados pelos médicos, estão felizes. Tem um missionário, esqueci o nome, é um nome estrangeiro. Ele não tem braços, ele não tem perna. Ele é feliz. Quer dizer, mesmo não tendo essa riqueza chamada saúde, pode haver felicidade. Alguém que não tem dinheiro pode ser feliz? Pode. E muitos não têm dinheiro, não têm uma casona, não têm um carrão e são felizes. Então o inimigo quer que a gente ache que sem dinheiro não dá para ser feliz, sem saúde não dá para ser feliz. Bom que tenha recursos materiais sim e que tenha saúde, mas acima de tudo isso não garante a felicidade. Jesus falou da pobreza espiritual, nós estamos falando da primeira área, riqueza ou pobreza material. A segunda é riqueza da alma ou pobreza da alma. Uma alma rica, ela tem boas emoções. Uma alma rica, ela guarda boas lembranças. Não é que não teve coisas ruins para lembrar, mas essa ela não guarda. Ela guarda e preserva as boas lembranças. Uma alma rica é aquela que busca o conhecimento, que busca e obtém boas respostas. Mas uma alma pobre é uma alma que está cheia de emoções ruins, como medo, ressentimento, ódio. Uma alma pobre é aquela que não busca e não obtém o conhecimento. Às vezes até são pessoas, não todas, graças a Deus, mas às vezes, depende da pobreza, a pessoa então se envolve com vícios, com comportamentos que lhe prejudicam. Então vamos lá, será que a alma sendo próspera, tendo boas emoções, ela é feliz? Olha, eu acho que aí já estão em dúvida, né? Não, talvez uma alma que tenha boas emoções seja feliz. Uma alma que tenha boas lembranças, a mente, psique, ela pode ser feliz? Mais fácil. Mas se ela tiver lembranças ruins, às vezes a vida foi só tragédia. Ela não tem direito, ela não vai conseguir ser feliz. Há um conceito que diz assim: para mudar um comportamento, tem que mudar o sentimento. Para mudar o sentimento, tem que mudar o pensamento. E para mudar o pensamento, tem que mudar a forma com que vê, ou a perspectiva com que se vê. E para mudar isso, então, tem que mudar aquilo que você valoriza demais ou valoriza de menos. Existem pessoas que não sabem nem escrever o seu nome. Não tem muito conhecimento. Você pergunta como é que faz tal coisa, não sei. E aquilo, não sei. Não tem tanto conhecimento, mas são pessoas que podem ser felizes. Mas a maior riqueza ou a maior pobreza está na questão do espírito. E o maior problema de alguém é quando a pessoa não reconhece o problema que tem. Falando de Bíblia, houve um homem chamado Sansão, que Deus era com ele e lhe dava um poder sobrenatural, muita força. Mas Sansão fez o que era desagradável ao Senhor, cortaram-lhe as tranças e Sansão agora estava sem forças. Mas ele não sabia. Dalila, né, tinha recém cortado o seu cabelo, as suas tranças, ele não sabia que ele não tinha mais força. E quando vieram os inimigos, ele falou: eu vou matar todo mundo. Mas ele não estava mais com aquela força. Ele não sabia se ler, ele não sabia se diagnosticar. E a maior doença, a doença pior, é aquela que a pessoa não reconhece que tem. Sabe aquela pessoa que é viciada, você pensa assim, fulano, fumo isso não, bebe sei lá o quê. Não, um dia
dia que eu quiser parar, eu paro. Eu, segunda-feira eu vou parar. Aí da segunda, da terça, às vezes a pessoa tem aquele problema e não reconhece. E Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres, felizes são os pobres de espírito. O que é ser pobre? É não ter o suficiente. É precisar de mais. É reconhecer que precisa de mais. Mas talvez a maior miséria e pobreza na vida de alguém seja o pecado. O pecado dominando, as trevas dominando o espírito de alguém, isso é uma grande miséria, doença e tragédia. E a riqueza espiritual é ter a presença de Deus, é ter o amor de Deus no seu espírito e na sua vida. E Jesus estava dizendo, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como assim, pastor? Eu preciso ser pobre espiritualmente para mim ser feliz? O pobre é aquele que reconhece que precisa de mais. Quando eu e você reconhecemos que espiritualmente precisamos de Deus, então nós começamos a receber mais de Deus. E a felicidade começa a se manifestar na nossa vida. Aquele que reconhece que é pecador, que é falho, que precisa do perdão, e se posiciona como alguém pobre e miserável, porque precisa do perdão, Deus está dizendo, este será farto, este será feliz. Mas eu e você não apenas precisamos do perdão dos pecados. O que o pecado gera, irmão? O pecado gera vergonha, o pecado gera distanciamento de Deus, enfraquecimento. O pecado faz com que o nosso espírito não tenha vida, não tenha alegria, não tenha paz. Existem pessoas que vieram uma vez na igreja, não são cristãs, não receberam ainda Jesus, mas apenas participaram de um culto e já sentem melhor. Ah, mas eu não sei o porquê. Às vezes a pessoa não entendeu o que foi cantado, o que foi pregado, nem a oração que foi feita, mas ela se sentiu melhor. Você sabe por quê? Deus começou a tocar no espírito dela. Deus começou a prosperar o espírito dela. A vida de Deus começou a se manifestar na vida dela. Então não precisamos apenas do perdão dos nossos pecados, mas o Senhor Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Mas o profeta João Batista disse para Jesus, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais do que nos perdoar, Jesus nos liberta do domínio do pecado. Antes de Jesus, o do pecado nos dominava. Quando nós nos voltamos para Jesus, entendemos a mensagem, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o pecado não mais tem domínio. E alguém que não é dominado pelo pecado, não é dominado pelo amor e a presença de Deus. Pode faltar, às vezes, a riqueza material, saúde ou o dinheiro. Pode faltar, às vezes, a riqueza da alma, boas lembranças, certos conhecimentos, outras coisas. Mas o que não pode nos faltar é a riqueza espiritual. Mas todos os dias, uma vez eu vi um pastor, um livro dizia isso e eu demorei para entender. E esse livro dizia mais ou menos assim, que a unção de ontem, ela não vale para hoje. Aí eu fiquei revoltado. Esse autor, e o livro estava tão gostoso de ler, estava assim, tão edificante. Aí eu falei, não, esse autor, ele escreveu errado essa frase. Dizer que a unção de ontem não vale para hoje, isso é um absurdo. E como é um autor americano, eu falei, eu acho que quem traduziu o livro deve nessa parte ter traduzido errado. Mas depois de um tempo eu entendi que a gente não come, a gente não toma café, geralmente todo dia, a gente não almoça todo dia, não bebe água todo dia. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, se eu me alimentei ontem espiritualmente, glória a Deus, mas hoje eu acordei com fome, eu acordei pobre, eu preciso mais hoje da presença de Deus, eu preciso mais hoje da graça, da palavra, da vida do Senhor. Então, Jesus está dizendo, você quer ser feliz? Começa pelo resolver a questão do pecado. Você quer ser feliz? Você tem que resolver que você precisa se colocar com humildade diante da presença de Deus, reconhecendo que você precisa da vida espiritual de Jesus.
Assim como o teu corpo se satisfaz, a tua alma se satisfaz, quando o seu espírito é satisfeito, então aí acontece a verdadeira alegria. É por isso que às vezes tem irmãos e irmãs que às vezes moram ali numa casa, não tem nem piso, são felizes. Às vezes ali come uma comidinha, né, que às vezes ele nem comeria direito, só se passa muita fome para comer, são felizes, às vezes não sabem nem falar, nós fomos e outras coisas, e são felizes, porque estão conectadas com Deus. Aquele que reconhece que é pobre espiritualmente, então esse busca se conectar com Deus. Mas aquele que diz, eu não preciso, eu estou farto, mas temos mais um texto a ler antes de finalizar. Livro de Lucas, capítulo 12, Jesus fala de uma parábola. E vai falar de uma parábola de um homem que era um homem que era rico financeiramente. Ele tinha muitos campos. E naquele ano, tudo que ele plantou, olha, frutificou demais. A colheita foi muito boa. Capítulo 12 de Lucas, verso 16 em diante, diz assim. Lucas 12, verso 16. Jesus diz, e propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava, conversava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher tantos frutos que colhi. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda. E ali recolherei todas as minhas novidades, os frutos, os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus, vendo isso, que disse? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ser rico na terra não é pecado. O pecado é não ser rico diante de Deus. Esse homem, olha, fala sobre coisas materiais. Esse texto fala sobre a alma. Ele conversa com a alma dele. Mas ele esquece o quê? As coisas espirituais. Ele plantou muito, colheu muito, cheio de cereais. Ele falou, o que eu vou fazer? Já sei, vou derrubar todos os meus celeiros, vou fazer novos, vou guardar ali todos os meus bens, e eu vou poder viver por muito tempo assim bem. E ele diz, come e bebe, se farta e descansa a minha alma. O ser humano, ele cuida das coisas materiais e às vezes da alma. Mas felizes são aqueles que procuram se preocupar com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Deus é espírito. E nessa parábola Deus está dizendo para esse que só se preocupa com as coisas materiais e coisas da alma. Louco! Poucas vezes na Bíblia você vai ver esse termo, louco. Aliás, tem uma passagem que diz, se você chamar o seu irmão de louco, você está pecando. E é um pecado bem grave. Agora, Deus chamando alguém de louco. Louco, qual seria o conceito? Vamos para o conceito popular, que é mais fácil, né? Conceito erudito, ao pé do dicionário, não vou tratar. Louco a gente pode chamar de desmiolado, não é verdade? De alguém não sem noção. Louco é alguém assim que não tem responsabilidade. E Deus está dizendo, Deus disse para esse homem, nessa palavra, você não tem responsabilidade não? Você não tem juízo? Você é um desmiolado, você é um louco. Você só está cuidando das coisas materiais e da malemar da sua alma. E diante de Deus, espiritualmente, você é pobre e você não tem nada. E a pergunta é, e aí, meus irmãos? Todo mundo aqui é rico e abastado espiritualmente? Ou alguém aqui reconhece que precisa muito mais de Deus? Eu reconheço. E aí começa a felicidade. Em outras reuniões nós vamos continuar a leitura do texto, das bem-aventuranças, como que os passos para a felicidade, mas sem essa questão resolvida, de nós nos humilharmos diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, confessarmos a nossa libertação do domínio do pecado,
a felicidade não possa se fazer presente. Quando você se colocar de pé no nome do Senhor Jesus, os tempos não são fáceis, não são fáceis. Quando a gente acha que a coisa vai melhorar, alguém fala que lá em Manaus, que lá na África do Sul, que lá no Reino Unido, a doença chamada Covid, houve uma mutação, e aí vem as perguntas, será que essa vacina vai proteger? E quem já teve, como é que faz? Antigamente se cantava muito aquele hino assim, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vá. Deus ainda estende as mãos sobre os seus filhos, sobre o seu povo. Deus estende a mão sobre o perdido que está distante. Se ele crer, se ele buscar as mãos de Deus, ali vai se manifestar. Mas esse hino começa dizendo, se as águas do mar da vida quiserem te afogar. E o mar de problema e as águas estão, e as tempestades estão aí. Mas tem um segredo para a pessoa não morrer afogada. Nadar. Pegar uma boia. Mas a pessoa pode saber nadar. Ela pode pegar uma boia, ter um colete salva-vidas. Se ela não praticar esse segredo, que eu vou falar, eu creio que vocês até já sabem, eles não estão lembrando agora. E a água em volta, embaixo, mas ela não pode deixar a água entrar dentro dela. A pessoa pode ter um colete salva-vidas. Vem a onda, começar a beber água, ela vai morrer afogada. A pessoa pode saber nadar. Se ela começar a beber a água do rio, da piscina ou do mar, ela vai morrer afogada. Então, gente, tem muita notícia ruim, as águas, né? As águas estão agitadas, e não sei o quê, e economia, e política, e sei lá o que mais. Não está tão fácil por aí. O segredo é não deixar essas complicações entrar dentro do nosso coração. Nós não podemos beber, a nossa alma, o nosso espírito não pode beber disso. Nós não podemos ficar cheio disso, mas nós temos que beber e ficar cheio de Deus, na adoração, no louvor, cheio da palavra de Deus, na oração, na busca. E Deus te trouxe aqui, você que está nos assistindo, Ele quer te encher. Gostaria que você levantasse as suas duas mãos aos céus. E nós queremos cantar esse cântico que acabou de ser lançado, que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Ainda com as mãos levantadas, vou fazer uma oração. Eu vou fazer bem pausadamente. Se você concordar com as frases desta oração, eu gostaria que você repetisse a esse Deus que te ama. Amém? Se você crê, se você concorda, diga assim: Senhor Deus, meu querido Pai Celestial, eu aqui estou, porque as tuas mãos têm cuidado de mim. Senhor, de sabores, lutas, circunstâncias difíceis, muitas das vezes
se fazem presente. Meu Deus, notícias ruins, agitações estão à nossa volta, as aflições estão nos rodeando, mas nesta noite eu tomo uma posição. Eu não deixarei que o desespero entre no meu coração. Eu não deixarei que o medo entre no meu coração. Mas para conseguir isso, eu preciso que tu esteja comigo, que tu encha o meu coração daquilo que é seu, que tu me dê forças. Eu me coloco como um pobre espiritualmente, que quer ter todas as necessidades da nossa alma, do nosso corpo, mas acima de tudo, do nosso espírito, supridas, saciadas por ti. Podemos e queremos dizer que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, que a tua presença não nos faltará, que o seu amor não nos faltará. Senhor, perdoa os nossos pecados, mas muito mais do que isso, nos dá vitória sobre todos os pecados. Declaramos que o sangue de Jesus nos liberta do domínio do pecado, do domínio do engano. Eu declaro que o sangue de Jesus nos traz vida ao meu corpo, traz vida à minha alma e traz vida ao meu espírito. Em o nome do Senhor Jesus, eu seguro nas suas mãos, ó Pai, e quero segurar nas suas mãos todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes, em todas as circunstâncias. Eu quero estar segurando nas suas mãos, porque eu sei, onde a minha força não alcançar, a tua força me levará. Onde as minhas mãos não alcançar, as suas mãos alcançarão. Onde a minha sabedoria, onde o meu conhecimento não for suficiente, entrará o seu poder, a sua palavra, a sua sabedoria, irá saciar-me espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já encerrando. Embora o mais importante são as coisas espirituais, porque o dia que a gente morrer, pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, que é de material, até o corpo a gente vai deixar para trás. A alma vai conosco. Agora, se nós tivermos riqueza espiritualmente, como a salvação, que é o maior de todas, aí seremos felizes, não apenas aqui, mas na eternidade. Mas embora Jesus dando total ênfase à riqueza, e o mais importante são as coisas espirituais, Jesus curava o corpo das pessoas. Jesus, ele abençoava materialmente, ele multiplicava os pães, ele multiplicava os peixes. Então não é porque Deus quer que nós venhamos priorizar as coisas espirituais que ele está dizendo que ele não nos vai abençoar nas riquezas materiais ou nas questões da nossa alma. Ele tem bênção completa para a nossa vida. Diga-se o Senhor Jesus, ele tem uma bênção completa para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Amém? E se você crê, talvez você está com um problema de saúde, você tem um problema financeiro, ou está com alguma uma confusão, uma resposta que você quer, peça com confiança para Deus ainda nesta noite. Às vezes você chega em casa, dobra o seu joelho, conversa para Deus, e Deus quer ser Deus vivo, presente todos os dias para nós. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Para aqueles que estão em casa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vocês, sobre os seus lares hoje e sempre. Amém? Nos despedimos daqueles que estão nas redes sociais, mas aqui ainda o culto continua.